Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 23. A partir do verso 20. Segundo Samuel 23, a partir do verso 20. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Deixa eu sentar, irmãos. Meus irmãos, na relação dos valentes de Davi, a Bíblia descreve 37 valentes de Davi. 37 valentes. E algumas características diferentes de algum deles, mas o que nos chama a atenção, e é o motivo da palavra hoje, é Benaia. A característica de Benaia, nós vamos falar exatamente sobre essa característica. A palavra mostra que ele teve 3 momentos, 3 situações, ou 3 situações de luta, de batalha, e isso que o credenciou para a posição que ele ocupava. Benaia, ele é levado por Davi para ser o chefe da guarda do palácio. Benaia foi o comandante responsável pelo chefe da guarda do palácio. Então essa confiança, e Davi menciona, não é, na descrição dos valentes, Davi menciona Benaia de uma forma especial, mostrando as características de Benaia. A primeira, então, quando você fala de Benaia, o primeiro relato de Benaia diz assim: Benaia era um homem valoroso, ou seja, um homem de valor, não é? E que feriu 2 leões de Moabe. Então, 2 leões de Moabe, e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Os dois leões de Moabe, eles falam. Nós vamos mostrar exatamente que Benaia é tipo do servo. Toda característica que nós olharmos em Benaia, nós vamos ver que Benaia é tipo do servo. Ele é o único oficial chamado para a unção de Salomão. Quando Salomão é levantado rei no lugar de Davi, o oficial que foi chamado para participar do ato de unção de Salomão foi Benaia. Chamai-me a Benaia, Zadok e a Natã o profeta. Então foi ele que foi chamado. Por que isso? É a característica dele. Então ele é um tipo do servo. Então, em todas as características do posicionamento dele, naquilo que era o reino de Salomão, logo que ele entra para o reino de Salomão, ele tem uma característica ali. Mas aqui, a primeira característica de Benaia, a primeira grande luta que é mencionada na palavra, são 2 lutas, são 2 batalhas que a Bíblia descreve como se ele tivesse enfrentado ao mesmo tempo. Então são duas batalhas. Quais são? Ele enfrenta os 2 leões. Meus irmãos, essa é exatamente a característica do servo. A primeira batalha que ele enfrenta, a primeira é a carne, é um leão.
Quer dizer, é um inimigo poderoso que é a sua própria carne, não é? Aquilo que é ele, aquilo que é sua vaidade, aquilo que é sua índole, aquelas coisas que são próprias do homem. É uma grande luta, as coisas que ele vive em função delas. Isso é natural. A sua vaidade, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, e tudo que está ligado a isso, que é carne, tudo aquilo que agrada a carne, tudo aquilo que faz parte disso. Não precisa se entrar em detalhes sobre isso. Esse é um grande inimigo. O segundo inimigo é aquele que é espiritual e é invisível, que é o inimigo que todo mundo sabe, não é? Que está aí, a sua batalha, não é? Aí no mundo, destruindo, matando. Essa é a grande batalha que ele enfrenta. Essa é a grande batalha que Benaia enfrentou. A segunda grande batalha que ele enfrentou foi quando ele desceu numa cova e feriu um leão em tempo de neve. O que é o tempo que, quando você fala de neve, neve fala de é uma situação de tempo, é uma situação, não é, daquilo que está à volta. Você fala de neve, neve é alguma coisa que fala de frio. Uma outra grande vitória de Benaia é contra a frieza espiritual. O servo de Deus não se acomoda com a frieza espiritual. Ele não aceita isso, a indiferença, não é? Ele não aceita isso. Ele não aceita simplesmente ser aquele membro de igreja, não é, que entra, sai, não é, de uma forma tão apática e tal, não, ele entra e coisa. Então, aquela frieza, ele não aceita isso. Ele luta contra isso, ele ora ao Senhor, ele busca o Senhor, ele vai à madrugada, ele jejua. Por quê? Porque ele não se acomoda a isso. Essa é a batalha dele, ele não aceita isso. Ele não aceita a indiferença. Por quê? Porque ele sabe que ele é um soldado, ele é valente. Ele não pode se acomodar a essa situação. Então, Benaia é uma característica do servo. Ele sente, está faltando alguma coisa na minha vida, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso orar, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo comigo, eu tenho alguma coisa errada na minha vida. Ele busca, ele luta, porque ele não se acomoda, ele não é aquele crente, não é? É o tipo do servo. Ele é definido, decidido, ele não se acomoda com qualquer coisa. Não chegar, vou para casa, não tem compromisso, hoje eu não vou à igreja, eu estou indiferente, hoje eu não posso, hoje eu estou com dor de cabeça. Não, ele não aceita isso, ele batalha contra isso, porque ele luta contra a frieza espiritual, ele não aceita. O servo é assim, o servo de Deus é assim. Então ele luta, ele já venceu os dois inimigos, venceu a carne, venceu o inimigo, mas ele não aceita a acomodação, ele não aceita a frieza espiritual, ele não aceita isso, então ele luta por isso. Mas eu deixei por último a grande batalha que é mencionada aqui, quando Benaia ele luta contra o egípcio. E eu deixei para falar no final, porque essa batalha contra o egípcio é uma batalha muito interessante, porque mostra uma característica, exatamente uma característica bem diferente do que era Benaia. Vejam, a Bíblia diz que Benaia era um oficial, né? Um oficial, ou seja, ele era um guerreiro, ele era um soldado, era um homem notável, era um dos valentes de Davi, e de repente ele vai enfrentar um soldado egípcio, e o soldado era um soldado respeitado aonde ele vivia. No Egito, aonde ele fazia parte, ele era muito respeitado, ele era um homem admirado. E Benaia vai lutar contra o egípcio. O que você poderia entender de um soldado que vai enfrentar outro soldado? Ele teria que usar, no mínimo, as mesmas armas que um soldado ia usar. Como é que você ia disputar com um soldado? O soldado vem de lá com lança. Bom, você teria que sair com escudo,
teria que usar aqui uma espada, né? Alguma coisa desse tipo. Seria o normal. Como é que ele ia desenvolver uma luta contra um soldado se não fosse de posse das mesmas, ou pelo menos, ou armas superiores à do egípcio, ou iguais? Isso seria racional. Não seria? Seria racional. No entanto, Benaia escolhe como arma para enfrentar o egípcio uma coisa que eu diria absurda. Primeiro, que Benaia era soldado. Por que Benaia escolheu um cajado? Benaia, você é o quê? Você é pastor de ovelhas? Não, eu sou um soldado. Sim, mas você, soldado? Quem que arranjou esse cajado para você? Você é acostumado a usar a espada? Você é acostumado a usar a lança? Você é um homem de batalha, um homem de guerra? Não consta na Bíblia que Benaia tivesse uma outra coisa que pudesse fazer, quem sabe, não é? Lá na casa dele, ou alguma coisa que ele tivesse, vamos usar cajado. Cajado era instrumento de pastor, não era instrumento de soldado. Soldado não ia usar cajado, soldado tinha que usar lança, espada, capacete, escudo. Isso era arma de soldado. Soldado usar cajado para quê? Aí você vai enfrentar um egípcio, um homem preparado, um homem que devia ser um grande combatente, com armas sofisticadas, com uma lança que a Bíblia diz que era uma lança que a sua ponta era tão afiada como se fosse uma ponta de tecelão. Como é que você vai usar um cajado para enfrentar um egípcio? Isso é um absurdo. Se nós fôssemos raciocinar, isso é um absurdo. E diz a palavra que Benaia desce para enfrentar o egípcio com um cajado. Por que isso? Porque Deus permite isso. O que havia ali? Ali estava ele como servo num ato profético. Num ato profético. Meus irmãos, o servo, ele está aqui, ele é servo, ele busca o Senhor, né? Ele já venceu as suas primeiras lutas, já venceu a carne, já venceu o inimigo, né? Estão os jovens ali, as moças, os rapazes, estão todos aqui. Mas de quando em vez nós nos deparamos com um inimigo poderoso, sabe qual é? São aquelas coisas que o mundo produz. O egípcio é aquilo que o mundo produz. Egípcio significa o que nasceu no Egito. Egípcio significa o que foi gerado no Egito. Egípcio significa o que foi gerado pelo Egito, que é o mundo. É o que é gerado pelo mundo. E o servo hoje, ele tem que aprender a vencer as coisas que o mundo gera, que o mundo produz. O mundo está produzindo coisas que são admiráveis, que todas as pessoas admiram, né? Olha, a novela das 7h30, aquela coisa, você tem uma pessoa com olho, então, aquela pessoa, olha, é história, porque é muito bonito, porque fala da história, essas coisas que o mundo produz, são outras coisas, a coisa que você lê, são as ideias que o mundo está trazendo, são as ideias que vêm para o jovem, são as ideias que são trazidas nas universidades, são as ideias que são trazidas nas escolas, são as ideias que são trazidas no meio que você está. O mundo tem coisas extraordinárias aos olhos humanos, mas que você tem que vencê-las com o cajado, a direção do Espírito. Então você toma a direção do Espírito, você segura o cajado e você vai vencer essas lutas com o cajado na mão. O cajado é tipo de Jesus. Então quando Jesus é o seu pastor, essas coisas são vencidas, porque você não vence essas coisas com as mesmas armas do mundo, não. O adolescente lá de casa está com um problema, vou levar ele para o psicólogo. Isso é a mesma arma que o mundo está usando. Pode levar, não tem problema nenhum não. Psicólogo é uma coisa boa. Não, vou fazer para ele, não tem problema, você pode fazer o que você quiser. Mas as vitórias sobre as coisas que o mundo produz, as vitórias que nós aprendemos, elas são alcançadas nas nossas lutas contra as coisas que o mundo produz. Nós temos que lançar a mão do cajado. Temos que lançar a mão do cajado. Se não lançarmos mão do cajado, nós perdemos a batalha.
Nós vamos perder para o mundo, para as coisas que o mundo produz, porque as coisas que o mundo produz são muito bonitas, entre aspas, são admiradas, né? São ótimas. Você é servo, eu sou servo, mas sabe como é que é, né? Não tem nada, não vejo nada demais. Segura no cajado, lança a mão do cajado para vencer essas coisas da sua casa, vencer essas coisas na vida do seu filho, vencer essas coisas da sua própria vida. Porque com o cajado na mão, você tira essas coisas. E os próprios argumentos são os que você usa para derrotá-los. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Né? A Bíblia diz que o egípcio era um homem notável, admirado. Todo mundo admirável. É assim: um egípcio, homem de respeito, e na mão dele havia uma lança. As coisas que o Egito produz, as coisas que o mundo produz, elas podem ser interessantes, mas elas vêm sempre para a morte, é sempre a matar, é sempre a destruir. E elas precisam ser desativadas, elas precisam ser tiradas, elas precisam ser destruídas. Para serem destruídas, você precisa estar de posse do cajado. Cajado, quem é o cajado? Direção do Espírito. É Jesus na sua vida. É o cajado aqui, é tipo de Jesus, é Jesus na sua vida. Todas as vezes que ele se revela na sua vida, essas coisas se desfazem. Todas as vezes que o problema vem que não agrada o Senhor se revela e o problema se desfaz. A dificuldade, a luta, aquilo que não agrada ao Senhor, isso está acontecendo todos os dias na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos jovens, na vida seja do mais novo, do mais velho. Essa é a vitória que nós vamos alcançar. Nós vamos alcançar. Lança a mão do cajado. Cansou? A você, Benaia, sou Benaia. Já venceu, já venci muita luta. Mas tem essa agora. Tem essa. De vez em quando aparece. Aí você tem que... Não é lançar a mão das armas tradicionais, convencionais. Não são as mesmas armas do Egito. A arma nessa hora para vencer as coisas do mundo é o cajado. É a direção do Espírito. É Jesus revelado na sua vida. É dessa forma que você vai vencer todas as suas lutas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.